Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Conversa Plena. Hoje na terça-feira, quarta-feira tá ficando concorrida por muitos compromissos, pela uma agenda repleta de afazeres. Que legal ter você por aqui nessa quarta-feira. Hoje vamos falar sobre procrastinação. Que palavra estranha, né? Vamos falar assim, ó, sobre aquilo que você deixa para fazer amanhã. Se você tem alguma coisa que você faz isso, se você faz isso em várias coisas e te atrapalha muito, fica aqui, porque a gente vai falar de uma parte muito bacana que você precisa saber, precisa entender, para começar a destravar isso que você está jogando para baixo do tapete, você está deixando para fazer depois, e acaba se prejudicando. Para você que está chegando nessa noite fria, boa noite, Gerla, Fabiana, Andréia, Cris, pessoal que está entrando, a Fabi que já está aqui comigo, daqui a pouquinho vai entrar ao vivo. Vamos lá para mais uma noite, hoje de terça-feira, do Conversa Plena. Numa época onde, acho que mais do que mãos que nunca se lavaram tanto, eu acho que se lavaram muito mais cabeças, mentes, de tanta loucura que a gente está vendo por aí, né? Mas vamos lá, o tempo tá gostoso, acabei de chegar aqui, não deu tempo nem de tomar a aguinha para molhar a boca antes dessa live. Mas para não procrastinar, para não deixar para amanhã ou para outro dia, nós antecipamos esse bate-papo de hoje. Vamos fazer isso de uma forma leve, breve, gostosa. Deixa eu já chamar aqui a Fá para participar comigo, enquanto a gente vai fazendo os testes de áudio, de vídeo, né, e colocando alguma coisa para vocês sobre deixar para amanhã. E aí, você acha que dá para melhorar isso? Você tem alguma coisa que você tem empurrado, deixado e não tem conseguido colocar? Eu recebi aqui algumas respostas na caixinha de pergunta que eu coloquei, de pessoas que realmente estão passando por coisas sérias, por dificuldades, né, que podem literalmente ameaçar, às vezes, a saúde, a vida e também a vida como adultos, né, de profissional. Então, fica um pouquinho aqui. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo, Janete, Cris, Nunes. Vamos lá, deixa eu chamar a Fá aqui, que ela já vai dividindo telinha comigo. Ajustando as nossas cabeças, porque toda vez que entra a live em dois, a cabeça vai para cima, vai para baixo. Oi, Aí, ó. Boa noite, Fá. tudo bem? Tô aqui tentando alinhar a minha cabeça. Você é maior que eu, tem mais dificuldade. Então, fora o cabeção, né? O cabeção também ajuda. Não, não, acho que tem mais a ver com a altura mesmo. Ah. Tudo E aí, Fá, certinho? hoje conversa plena na terça-feira? Nossa. Então, deixa eu contar aqui pra galera. Normalmente é conversa plena nas quartas-feiras, né? Já é de praxe. Tem que cuidar até pra não falar, né? Quarta-feira aqui hoje. Isso. E o Alex tem um compromisso amanhã. Me pediu, a gente adianta pra terça ou faz quinta? E ó, a gente não procrastinou e adiantou. Tá vendo? Olha que legal. Amanhã, Fá, eu tenho uma aula que eu vou ministrar num curso de reabilitação cardiovascular de um grande colega meu, Dr. Otávio Plazzi, e falando um pouco sobre essa linha justamente que a gente traz aqui, né? Uhum, Só que ligada ao mundo, principalmente das patologias que estão ligadas ao mundo cardiovascular, né? legal. Então a gente já tinha combinado, as aulas dele são de todas as quartas-feiras, então não tem como mudar. Então, gentilmente, eu pedi para a Fá mudar e aí a gente está fazendo essa transição. Mas o que importa é que a gente está aqui, né? Tá colocando, vai colocar para o pessoal mais uma vez. Acabou de passar o lixeiro aqui. Fá, eu fico aqui, ó. Não sei se o pessoal tem noção, vou mostrar para o pessoal algumas questões em off aqui. Eu Ó, fico aqui numa caixa de vidro, que é o meu escritorinho particular, porque o escritório na minha casa fica na parte do fundo, onde minha esposa trabalha, minha filha também estuda. Então aqui na sacada de casa, e aqui ó, eu fico na sacada de casa, ó. Então é um vidro. Então todo dia passa aqui, todo dia passa aqui, esse horário, o lixeiro. vai fazer live, passa o lixeiro. Passa o lixeiro. E aí essa galera já tá tão acostumada, deixa eu só ajustar de novo aqui, já tão acostumada a me ver,
aqui, que o pessoal já passa, já, ai, 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 como é que Já tá? são amigos, já. Então, porque você sabe que esses tempos atrás me derrubaram 2 vezes minha lixeira. Na hora de puxar, acho que o lixo estava pesado, É, foi lixo e lixeira junto. Aí eu falei para ele, ó, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Não derruba a lixeira de casa, não. além do transtorno, no seu caso, o barulho também incomoda, né? Você tá sempre. Então, Nesse horário, quase sempre você tá em live, né? Quase todo dia. isso quando não é na segunda, agora essa semana tem live hoje, tem live amanhã, tem live quinta-feira. Se deixar, tem live sexta, e aí a gente vai, né? Não, sexta não, porque eu vou estar aí, né? Sexta eu vou estar Ah, em é. Santo Você tá Antônio. aqui. Ah, que legal, verdade. Eu não tenho como fazer live nessa sexta-feira. Mas é legal, né? Essa é a vida real e que bom que a galera tá aqui. Olha lá, pessoal. Ah, quem tá aqui? Deixa eu ver. Gêmeos. Ah, quem tá aqui fez live comigo. Já faz o quê? Umas 3, 4 semanas falando sobre mãe de gêmeos, né? Na reprogramação biológica. Eu vi, Ah, eu assisti depois, não foi ao vivo, mas achei muito legal. que legal! E os tchutchucos estão só que crescem, né? Nossa querida Laiana, né? O maridão Michael, né? E os pitucos que estão lá, né? Provavelmente enrolados, feito um charutinho nesse frio, Uhum. né? Bem aquecidos e bem paparicados pelos papais. Que legal! Ô, Fá, fala pra mim, tem alguma coisa que você tá jogando lá para depois na sua vida? Tem Sabia que alguma você ia me coisa fazer que você essa tá. pergunta. Não, Passei o assim, dia pode ser pensando nisso. coisa leve, coisa leve. Às vezes não precisa ser uma coisa muito complexa, É, não. eu ia falar isso, eu acho que eu consegui identificar várias coisas que eu não faço sempre, mas que às vezes eu faço. Sim. Tipo, ai, hoje de manhã deu muita vontade de não ir pra academia, mas eu fui. Ah, Mas ó, tá talvez no outro vendo? dia, entende? Mas eu Sim. acho que eu não tenho uma coisa, assim, pelo menos eu não lembrei. Uma coisa que eu sempre procrastino. Mas tipo isso, exercício físico, Sim. mais. Ah, e Tem talvez alguma. até uma questão de ser atendido, por exemplo, por uma terapia. Às vezes a gente vai se deixando para depois, sabe? Uhum. Olha que legal, né? Quando a gente fala em procrastinar ou deixar para depois, a gente vai falar rapidamente hoje alguns pontos importantes, mas é uma coisa normal de acontecer. Vocês vão Ó, perceber. só um detalhe, chegou a Carla aí, Hum. com certeza ela ouve isso muito, né? Toda segunda alguém vai começar a dieta, né? Perfeitamente, sempre a segunda. Segunda é o dia mágico, né? Cabalístico, né? Tem uma possibilidade de você resolver os seus problemas todos na Na segunda-feira, né? segunda. Eu vou puxar uma história aqui, já que você falou nisso, eu vou puxar uma história que eu gosto de ver vários conteúdos diferentes, tudo, e para você ver como o poder da conduta primitiva, do comportamento primitivo, está presente nas nossas vidas. Existe uma possibilidade, é uma vertente, né, que olha para isso. Eu não sei se você já sabia. Por que que o ciclo menstrual da mulher é em torno de 24 a 28 dias? Você sabe disso? Não, não sei. Olha só onde a gente vai chegar. Que interessante, né? Isso tem a ver com comportamento primitivo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Carlinha, terapeuta Bia, Ivaci. A galera tá chegando aí. Olha só que legal isso, Fá. Lá atrás, há muito tempo atrás, a gente vivia, logicamente, em pequenos grupos. O ser humano nasceu de pequenos grupos, né? Uhum. Que foram aparecendo aí no seu processo evolutivo em vários pontos do mundo, e eles tinham pequenos grupos. E, logicamente, que esses grupos tinham que se alimentar. E a alimentação tem uma ligação muito forte com fases da Da lua. lua. E ao mesmo tempo, a alimentação tem também uma ligação muito forte com essas fases da Lua, principalmente a fase da Lua onde você tem uma Lua mais clara, uma Uhum. Lua mais forte, para que você possa enxergar melhor à noite. Os animais que mais facilmente são abatidos ou são caçados, eles vão acontecer à noite. O homem saía à noite para tentar caçar. Mas, Fá, não dá para você sair à noite para caçar com uma tocha de fogo acesa. Porque Certo. você espanta qualquer tipo de animal, e aí eles fogem e você não consegue.
Então a visibilidade para fazer essa caça era muito mais fácil nas fases, né, muito mais fáceis na fase de lua cheia. E Certo. aí essa galera saía, a galera masculina saía para caçar e ficava um tempão fora. E quando eles voltavam cheios de saudade, Sim. certo? Cheios de, né, hormônios, né? E isso acabou gerando nas mulheres que ficavam uma repetição de ciclo que Entendi. poderia bater com isso. E você já percebeu Faz isso na sentido. sua casa? Na sua casa tinha pelo menos 3 mulheres ali, até a sua irmã sair há pouco tempo atrás. Que a tendência é que as mulheres sempre menstruem na mesma fase, na mesma Sim. época. É A quase gente uma trabalha com concorrência. várias mulheres, acontece muito isso também. Isso, isso. Então, aí, como esses ciclos, se você pegar os ciclos de lua cheia do ano, né, eles vão acontecer de mais ou menos aí nesse período entre 28 e 28 dias ou algo nesse sentido, começou a se criar uma rotina, um hábito biológico Uhum. para que nesse período se tivesse aqui. Olha que interessante como isso é presente de alguma forma até hoje. Ainda se Sim. mantém o ciclo, só que agora você não pode mais falar que ciclos que não estão dentro desses 24, 28 dias são irregulares, porque você tem que estudar a pessoa. Certo. Acaba que o distanciamento dessa rotina vai fazer com que talvez continue se alterando e cada uma vai chegar, né? Vai encontrar um ritmo, né? Um ciclo, uma velocidade conforme aquilo que está passando. Mas olha só como a influência primitiva de comportamentos antigos estão presentes até hoje, né, gente? Tão antigos, Mas, né? mas Alex, o que isso tem a ver com deixar para amanhã? O que isso tem a ver com procrastinação? Se você está na live, fica, porque eu não vou contar agora. Então vamos lá. Segredo. Eu pega esse aviãozinho que tá aí, manda para mais gente que você sabe que deixa as coisas muito para lá, né? E se você tem alguma coisa que você procrastina, que você deixa para amanhã, coloca aqui, né? A Andrea falando aqui, ó, a gente vê muito isso, né? Quando a gente mora em república na faculdade, né? Ciclos menstruais sempre se igualam perfeitamente em república, mesmos locais de trabalho, onde passam Uhum. 4, 6, 8 horas por dia, famílias que têm muitas mulheres que vivem juntas e assim por diante. Então, se você está aqui, coloca aí qual é a sua procrastinação. O que você está deixando para depois que de repente está te atrapalhando. Antes de falar sobre essas influências que eu comentei, a gente tem que falar assim, ó, a procrastinação ela só vai ser ruim de alguma forma para você na sua vida quando ela está presente em momentos ou em áreas que realmente te prejudicam. Uhum. Né? Você está lá com um problema muito sério de saúde, precisa, está necessitando fazer algo, mas aí algo está te bloqueando e você está procrastinando, jogando para depois. Como aqui tem a Carlinha com a gente, que tem a dieta, né? Tem gente que tem que fazer atividade física por outros motivos de saúde não faz. Tem gente, né, Uhum. que tem que, de repente, fazer um procedimento médico mais urgente, mais necessário e não está jogando. Então, isso realmente vai levar a pessoa a ter prejuízos maiores. Na- Ah, ó, TCC também é uma realidade, né? Tá aí. Ai, nem me fala, TCC famoso, Sim. TCC. A gente procrastina e chega na hora, tipo às Faz. 23 horas e 59 minutos, a gente vai lá, né? Bem assim. É, e faz alguma coisa. Mas o problema é isso, igual ela está falando, na profissão, quando você tem que apresentar alguma coisa, quando você tem que fazer um trabalho, quando você tem que, né, cumprir um prazo, cumprir uma meta, sei lá, cumprir algo que é essencial para você e você não está conseguindo, né? Quando você tem medo de pagar a conta, a gente tem medo de pagar a conta, Fá. Tem gente que procrastina em pagar a conta, Ah, porque sabe que aí apareceu isso na caixinha de perguntas hoje? Eu achei curioso. A pessoa falou, não, às vezes eu tenho dinheiro, ela escreveu bem assim, às vezes eu tenho dinheiro e enrolo para ir pagar. Bem assim que ela escreveu. sim. Tem gente que enrola para fazer uma decisão de algo que é importante na vida. Eu tenho que comprar o carro, trocar o carro, meu carro está caindo aos pedaços. É, eu já tenho dinheiro guardado, mas não faço isso. E por que será que você
Sempre joga isso para frente, né? Sempre coloca para lá. Então, tem coisas que vão ser muito importantes. E aí, quando essas coisas importantes estão presentes, é que é onde a gente precisa ter um olhar mais atento para poder fazer os movimentos, para poder liberar. E por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para falar, para mostrar para as pessoas que, ó, tá tudo bem. Aquilo que você passa, aquilo que você tem dificuldade, né? Pode não ser não só a sua dificuldade, mas muitas pessoas podem passar pelas Uhum. mesmas situações, né? Porém, você precisa fazer um momento inteligente sobre você mesmo, sobre aquilo que para você está fazendo esse processo acontecer, para você liberar isso, né? Senão, o que você vai acabar fazendo é jogando cada vez mais para frente, né? Até estourar a bolha que está se criando dentro desse processo. E aí, as pessoas que vão estar do seu lado não vão entender que para ela não faz sentido. Não faz sentido se você está precisando fazer algo importante para você, você deixar para depois. Você está Verdade. precisando ir lá fazer isso, então e você vai se sentir julgada pra caramba, vai sentir mais para baixo, vai entrar abrir um buraco, enfiar a cabeça e vai ser difícil de sair de lá. Então, mesmo que seja assim, ó, um pouquinho, Tem que você fazer. tem que começar a fazer. Comece com aquilo que é mais fácil, já é uma dica aqui, mas você tem que começar a fazer. Porque senão isso vai virando uma bola de neve e você não sai disso. Tudo bem? Até essa questão que a gente colocou aí de dieta, Ó, Fá, tô exercício, tomando iogurte aqui porque eu não jantei ainda, tá? tá, fica à vontade. Eu ia falar que muitas vezes a gente precisa realmente de uma ajuda profissional. Até eu vi a Carla colocando aqui que ela ajuda. Esse trabalho de nutricionista, de personal, de fisioterapeuta mesmo, como você muito nesse sentido de auxiliar mesmo, né? Você, pelo menos, te dá o suporte para esse caminho, assim. Que às vezes, falando de dieta, por exemplo, eu sou alguém que já fiz várias vezes. Você fala, tá, quero emagrecer, quero perder tantos quilos, sei lá. Geralmente a gente mede assim, né? Por quantos quilos, Uhum. centímetros, sei lá, eu. Mas aí você fala, tá, mas então segundo eu começo. Mas então eu vou cortar tal coisa da minha vida, sei lá, o refrigerante, farinha. Às vezes não é isso, né, Alex? Às vezes, se você procurar É. ajuda profissional, é tão mais simples, é tão mais fácil. Você aprende, né, o que fazer, não precisa mais ficar pensando em dieta, realmente incorporou o hábito. Então, às O vezes parece um Faz, passo distante, mas não é tão distante. é. Assim, uma das coisas que a neurociência mais fala hoje, eu vou fazer uma viagem sobre todos os aspectos que eu Uhum, ajudo, né? Sobre alguns aspectos que eu ajudo quem busca esse auxílio, né? Uma das coisas que mais atrapalha as pessoas é que elas não sabem o que ela tem que fazer. verdade. A procrastinação, ela tem uma ligação muito forte assim. Vocês vão ver várias situações, tá? Mas uma delas é, o que eu tenho que fazer? Não sei. Ah, então não vou fazer. Então, deixa. Tipo, amanhã eu tenho que levantar e fazer atividade física. Tá bom. Eu vou correr aonde? Vou fazer quantos minutos? Quanto tempo? Qual série? Quanto que é bom? Ai, será que é legal sair às 7 horas da manhã ou às 10? Será que é legal fazer atividade física de manhã ou à noite? Eu não sei de nada. Se você não sabe de nada, você não faz nada. Verdade. Você não dá um passo para frente quando você não sabe de nada. Então, às vezes, pode parecer simples para quem olha de fora, mas você vai num profissional que vai falar para você, ó, começa assim. Uhum. Não quer dizer que vai ser a única maneira que existe para tentar ajudar e fazer você melhorar, não. Mas vamos começar assim, a gente vai avaliando a continuidade disso, mas tem que ter um começo. E esse começo tem que ser saber o que vai fazer, porque senão você não vai sair da cama, não vai É sair do verdade. sofá, vai ficar ali parado. E aí eu vou te explicar daqui a pouco por que talvez com comportamentos primitivos isso aconteça. Mas você precisa saber o que fazer, fica mais fácil. Às vezes eu estou vendo isso muito com a minha filha e vejo, né, nas adolescentes que não têm a experiência ainda de ter passado por vários momentos para Uhum. poder lapidar o que vai. Às vezes não é que a pessoa não quer estudar, não é que ela não tem uma vontade ou um senso de uma certa obrigação para fazer as coisas, mas elas não sabem por Não onde sabe o que começar. fazer. Você Verdade. tem que ensinar a fazer algum esquema para fazer. E não que eu estou dizendo que tem que ensinar algo que é perfeito, correto, né? Não, é começar, ó, faz isso e vê como você se sente. Mas Uhum. ela olhar para um lugar e falar, nossa, eu tenho isso para fazer. Tá vendo aqui atrás, ó?
Isso aqui é um esquema que eu estudo para poder montar, né, as falas que a gente vai fazer para a pessoa. Então tem que começar num ponto, ir para outro, tudo. Então toda vez que eu vou pensar naquilo que eu vou falar, eu olho, nossa, tem aqui, tem ali, eu vou seguir tal esquema para poder facilitar a linguagem daquilo que vai falar. E às vezes você não sabe. Então, para você que procrastina, se é em alguma área que caiba o que eu estou falando, né? Eu não sei o que fazer, a primeira coisa é, vai buscar informação de Exato. como você vai fazer aquilo que você está procrastinando. Porque se você não souber nem isso, você não vai fazer. Você Verdade. vai tá, né, limitado nesse processo. E aí, já vou emendar com essas duas partes que eu tinha separado aqui. Outra coisa é, a pessoa é exigente demais. Que tem uma questão de perfeccionismo. A gente já fez live sobre isso, Uhum. né? Que é extremamente perfeccionista. E aí, não é que ela não faz, é que ela para fazer, ela para entregar, e ela para fazer, não tem que estar bom, tem que estar perfeito. Perfeito. E aí, se ela não se sente bem, se ela acha que não vai estar perfeito para aquilo, ela fala, não, eu não sei ainda como eu vou fazer isso, então eu não vou fazer. Eu não peguei ainda todas as necessidades que montam um bom trabalho, então eu não vou fazer. Eu não acho que se eu fizer não vai ficar bom, então eu não vou fazer. E aí ela tem uma necessidade tão grande dessa perfeição, que tem outras razões por trás disso. E aí, por isso que a gente está colocando aqui sempre essa atenção. Ó, toma consciência. O seu problema da procrastinação é porque você é perfeccionista? É, então vem para cuidar disso. Vem Uhum. para entender qual foi a necessidade do seu corpo, do seu cérebro, né? Está nessa forma para que você conseguisse de alguma maneira sobreviver a alguns momentos que você passou. Porque aí está a sua procrastinação. Então, o que eu vou falar vai servir talvez uma coisa para você, um para Sol que entrou aqui, outro para a Andréia, outro para não sei. Porque o indivíduo, cada um traz a sua história. Certo. E aí, quando você avalia isso, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Então, ó, saber o que fazer é o começo. E depois, se você é perfeccionista, está provavelmente nessa maneira exagerada e perfeita de querer fazer as coisas, uma possibilidade de você não fazer. Olha que estranho, né? O perfeccionista não faz. É porque ele sempre quer estar perfeito, então ele acaba não conseguindo fazer isso. Tudo bem, Fábio? Tudo certo. Até lembrei da Suelen, que fala de marketing digital, né? Ela fala muito feito melhor que perfeito, nesse sentido. Às vezes a pessoa fala, Sim. não vou fazer live porque eu não sei, porque eu nunca fiz, porque eu não tenho experiência. Esse vídeo, blá, 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 não vou fazer porque o meu cabelo tá feio, porque não sei, né? Porque fica buscando uma perfeição e acaba deixando para depois e não faz. Lógico. E a gente não está falando isso para você fazer meia boca, mas Não, só existe perfeição ou proximidade da perfeição aquele que faz e repete várias, várias e tudo é várias e várias vezes. treinável, né? É, Normalmente. não existe quem nasça perfeito em executar algo. Uhum. A pessoa vai desenvolver nisso. E olha que legal, né? E aí que a gente separa o joio do trigo, aquela velha frase dos velhos, né? Eu não posso mais falar isso que eu tô com barba branca já. Mas aí que a gente separa isso. Olha só como a sensação, as emoções mais primitivas acabam dominando aquilo que você chama de razão, de inteligência intelectual, de capacidade de pensar em algo de uma forma maior. Porque no final das contas é a sensação, o que mexe com você que domina. E isso pode estar vindo tanto de contextos primitivos, como daqui a pouco eu vou falar alguns deles, quanto dessas coisas que foram criadas, por exemplo, na sua própria vida, já, né? Nos seus próprios programas. Vamos usar uma palavra moderna, né? No seu próprio algoritmo. Olha que lindo. O Sim. algoritmo, é. O que é o algoritmo? O seu cérebro faz instantaneamente, conforme você vai passando por experiências, uma série de cálculos. Esses cálculos se juntam com as emoções que você tem quando você lembra de memórias do que você passou, para falar se você vai fazer uma coisa ou outra, para decidir se você vai fazer uma coisa ou outra. Né? Então, tá aí uma maneira que o seu cérebro está trabalhando constantemente para tentar ajudar você. Só que esse algoritmo vai pegar um monte de coisa lá de trás,
do homem das cavernas até hoje, vai Uhum. pegar um monte de coisa de um pouquinho mais próximo dos seus ancestrais, vai pegar coisas que você viveu desde a sua infância, vai pegar e vai juntar com o que você é capaz de fazer hoje. É complexo pra caramba? É. Mas se você começar a pegar os pontos mais influentes e ter consciência disso e colocar numa certa prática, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil, Uhum. né? Olha o que a Carlinha colocou aqui, ó. E eu me desbloqueio sempre no treino. Foi assim que aceitei a academia como uma prioridade. Mesmo que eu tenho 30 anos, tenho 30 30 minutos. minutos, desculpa, minutos eu vou. É justamente isso. Depois que você está lá fazendo o exercício, está fazendo as coisas, nossa, vai mais fácil. O problema é chegar até lá. Ou tem gente, né, que acaba travando quando num primeiro processo, por causa de não saber o que vai fazer, para. Então até vai, né? Até bota a roupa, sai na esquina, ela olha para um lado, olha para o outro, sente o frio e fala: opa, eu acho que hoje não é para mim, né? Hoje não é. Hoje não é para mim. Então vamos lá, fala. Pessoal, vai colocando aí os seus comentários, as suas perguntas, a gente gosta bastante para poder envolver. Pensando nessa questão primitiva, Fá, eu já falei aqui na live, você sabe disso. O ser humano gasta energia para quê, Fá? Me fala uma coisa que você lembra que o nosso cérebro do ser humano foi facilitado ou destinado para gastar energia. Facilitado, nada, eu acho. Não? Ele quer economizar energia, se for pensar bem. Então, mas quando que ele gasta? Então vamos pensar ao contrário agora. Quando que ele gasta? Ele gasta para ir atrás de quê? Ah, comida, necessidades fisiológicas. Então ele gasta daquilo que é para sobreviver. Então Uhum. você não procrastina para atravessar a cidade para ir atrás da pizza, para pegar o Verdade. telefone e ligar pro lanche, entendeu? Para comer alguma coisa quando você está com fome, olha lá. Instintos primitivos ou sensações básicas e que estão ligadas à sua sobrevivência fazem com que você, né, tenha mais força, mais energia para se movimentar. Agora, se não é isso, você já tem aí, né, um comportamento primitivo e necessário ligado à sua sobrevivência para que você não saia desse processo. Então, quer dizer, ó, é muito mais fácil ir atrás de comida do que evitar a comida. Certo. Por isso que a Carlinha, né, tá aí, né, Para domar essa suando, mente. lascando, e não só a Carlinha. Eu me coloco dentro desse grupo também, porque, como ela Sim, sabe muito bem, sim. a gente sempre auxilia pessoas que querem entrar num processo de emagrecimento para fazê-las entender o que está mais bloqueando você para fazer uma coisa que relativamente você pode fazer, que é começar a se alimentar de uma forma saudável, melhor. E vamos ser sinceros que hoje está bem mais fácil, Sem dúvida. né? Nós temos opções maravilhosas, temperos fantásticos, né? Cada canal, cada 3 canais que você passa na TV, um é de culinária. Então, quer dizer, não pode falar que você não sabe fazer nada, porque, né, tá? Hoje você tem o WhatsApp, você tem Facebook, você tem o YouTube, você quer cozinhar alguma coisa, como fazer lá o frango do não sei o quê. Você vai lá e tem alguém Sim, cozinhando isso. verdade. Então, hoje está mais fácil o acesso, né, para esse Sem processo. dúvida. E está aí à disposição. Mas é mais fácil eu ir atrás da comida do que eu fugir dela. E olha que legal, Fá. Eu não quero que você pare de comer. Eu quero que você coma mais. Eu não vou chegar pra você e falar assim, você não vai comer, não. Eu vou falar, você vai comer pra caramba, coisas gostosas, deliciosas. Nossa, tem um tempero que é fantástico. Sabe quando dá aquela salivada Uhum. na boca? E a pessoa já, ó, olha o que eu tô fazendo. Eu tô estimulando algo primitivo nela. Sim. Então eu não quero que você deixe de comer, eu quero que você coma mais, com mais sabor, com mais crocância, com novidade. E para isso que eu estou aqui. Olha só como é uma palavra, né? Uma conduta diferente que muda do que, ó, se a partir de hoje você não come isso, não come aquilo, não come aquilo, não come, não come. E como eu vou sobreviver? Tato, né? É, como que eu sobrevivo? Saco vazio não para de pé.
né? Eu não tenho como continuar isso. Olha só como a gente entra dentro dessa história, né? Isso eu estou falando só na maneira de conduzir uma fala. E Uhum. para quem trabalha com hipnose terapêutica, isso é essencial, porque, né, nós vivemos, nós somos seres que de alguma forma escutamos e vivemos o tempo inteiro sendo influenciados, de alguma forma, sendo validados ou negativados por quem está do nosso lado. Papai bate a palminha quando você come Come tudo. tudo. Ou, vai deixar a comida no prato, que feio. Tem sempre uma história externa, né? Até a gente entender isso. E aí se soma tudo isso com essa questão primitiva que a gente tem. Então, correr atrás da comida, a gente corre. Correr atrás do bofe, eu largo a mãe, largo o pai, largo o emprego, largo tudo para Come. viver o sonho com ele, com ela, seja lá quem for. Quer dizer, é uma questão de continuidade da espécie. Eu Uhum. vou atrás do sexo, né? Eu vou atrás da procriação, da perpetuação da vida. E isso é uma coisa que é fácil você estimular. E se os hormônios estiverem ainda funcionando direitinho, nossa, aí que a gente vai com Vai força, né? mesmo. É. E o último, assim, mais comum também, não menos comum do que os outros dois, é na hora que o boleto bate na porta, você quer fugir. Na hora que o medo ou que algo, né, se instala de uma sensação extremamente incômoda, como se você não desse, né, não fosse capaz de lidar com aquilo, tivesse extremamente medo daquilo que está acontecendo, você também vai ter uma energia significativa para fugir. Então, olha só, daqui a gente já pode falar da procrastinação para fazer uma dieta, Uhum. né, da procrastinação às vezes, para fugir de situações que são desconfortáveis para a gente. Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, mas nossa, eu tenho medo de apresentar isso. Eu morro, olha só, eu morro de medo de apresentar um trabalho. Eu sei fazer o trabalho. Eu sei fazer e colocar no papel. Eu sou extremamente organizada para colocar, mas eu morro de medo de falar em público. Então você não está procrastinando porque você não sabe fazer isso, igual eu te falo, igual eu falei no Uhum. começo da live. Você está procrastinando porque você tem medo de apresentar. Se você não começar a entender da onde está vendo isso, você não vai conseguir mudar esse tipo de sensação. Você vai continuar fugindo daquilo e às vezes assim, não é o processo todo, é uma parte do processo que te bloqueia. Não é que você não quer trabalhar, né? Não é o ir trabalhar que está ruim para você, não. É algo nesse trajeto, dentro desse contexto. Recentemente eu atendi um paciente que o tema dele era esse. Falou, nossa, eu não consigo levantar cedo, tô levantando tarde, atrapalha meu trabalho, tudo isso. Mas o que está acontecendo? Então, né, que eu não estou recebendo. Como assim? Eu faço um trabalho, aí recebo de alguma forma, né? Tem alguns que são produtividade, são outros que é um pacote de serviço, então depende de várias pessoas entregar, eu não estou recebendo. E aí? Aí é que eu tenho que pagar minhas contas. E aí, tá atendendo a necessidade? Não, não tá atendendo a necessidade. Que força que você tem para ir Que trabalhar? força. Entendi. Nenhuma. Você não vai para lá. Então não é que ele não queria trabalhar, não era que ele é um vagabundo que não quer fazer isso. Só que ele não tinha experiência de aceitar um trabalho que lhe faça assim, eu vou fazer um serviço para você, vai, tá. Como funciona esse serviço? Alex, você vem, faz tal serviço, eu vou te pagar de 6 em 6 meses. Não dá para mim, Fá. Eu tenho conta que vence todo mês. Do mês. Então eu não tenho como fazer isso. Tem alguma possibilidade de adiantamento ou de parte? Eu faço um pouco, você me paga um pouco? Como é que funciona? A falta de experiência para atender uma necessidade básica dele, de alguma forma, fez com que né, ele não conseguisse, gerasse uma procrastinação. Essa é lógico, não tem só isso por trás, tá? Mas é sempre interessante a gente trazer esses pontos de que não é uma coisa mágica que vai acontecer e talvez vai liberar você. Tem algo que é mais pesado, que eu gosto muito da reprogramação biológica, por isso, porque vai nos pontos mais influentes, que talvez estejam aí junto ao seu problema. Mas tem outras coisas que são relativamente simples que você talvez não tenha percebido, como essa. Eu tenho a inexperiência para saber que eu vou fazer um serviço, eu tenho que receber pelo menos um bocado para eu conseguir manter até vir o dinheiro todo. Senão eu vou ficar.
Sim, travado em relação a isso. Eu vou ter dificuldade para poder fazer essa evolução, tá? Tudo bem até aqui, Fá? tudo certo. Deixa eu molhar a boca. Aí, assim, tem uma coisa que aí entra muito na área que é mais comum de eu atender, que é assim, a pessoa fala assim, eu não sei se é procrastinação ou se é falta de foco. O que dá na mesma no final das contas, porque às vezes você, por não ter foco, fica procrastinando, né? Não consegue evoluir naqueles trabalhos que você tem. Mas a questão é, a gente vai ter uma tendência de procrastinar quando nós estamos em momentos estressantes, ou com traumas, ou com conflitos que na nossa cabeça estão ativos e que não tenham a ver, por exemplo, com aquilo que a gente está fazendo. Se eu tenho um problema mais importante para eu resolver, eu vou dar atenção para esse problema. E aí não Tá. adianta você tentar, né? Aí você vai ver que você está procrastinando, porque você está elegendo prioridades naquilo que mais chamou atenção e que você não foge. Porque aquilo que você foge, você não vai fazer isso. Uhum. Então é naquela linha que você não está fugindo. Só que isso chama tanto a sua atenção que às vezes você não vai conseguir dar atenção para aquilo que você tem que fazer. E aí você está procrastinando porque, nossa, tem alguma coisa me perturbando muito, está me chamando muita atenção e eu não consigo fazer. Outra coisa é você não pensar naquilo, direcionar o meu olhar para aquilo. E ao mesmo tempo, você pode ter passado por situações onde sim você gerar o estresse, e esse estresse tem uma relação direta com a sua procrastinação. Nossa, como eu falei, eu tenho medo de enfrentar isso. Eu não sei como enfrentar isso. Ou eu tenho até mesmo, né, conflitos que me limitaram, que me prenderam, que me amarraram, vamos dizer assim. Você não pode sair daqui. Você não pode fazer isso. E toda vez que você pensa naquilo que está acontecendo, que é o trabalho que você tem que realizar, vem essa sensação de bloqueio. Fica aqui, não sai daqui, não faça isso, né? Isso aí vem muito de criança, esse tipo de trauma, Uhum. ou de você não ter conseguido realmente fazer algo com a sua parte física, com a sua parte motora. É como se você se sentisse bloqueado, e toda vez que você pensa naquilo que você tem que fazer, vem essa sensação de bloqueio. E aí esse bloqueio faz com que o seu corpo paralise, seus músculos Uhum. paralisem. Eu já mostrei, eu acho que eu falei para você na última live, a minha cachorra estava descendo da escada e caiu esses tempos atrás, porque estava muito liso, né, a escada de pedra. E agora quando ela chega no mesmo lugar, ela para. Ela para, né? E às vezes trava ali nesse sentido. Então, a memória daquilo que aconteceu, quando vem a sensação, a emoção parecida, faz com que você literalmente trave. E aí você fica, parece que congelado, que não vai mesmo. Não consegue sair daquele processo, como se fosse vivenciar exatamente a mesma coisa da mesma forma. E isso dificilmente vai acontecer. A não ser que seja no mesmo trabalho, no mesmo local, com as mesmas pessoas. Tá fazendo Verdade. sentido isso, Fá? Sem dúvida. Onde eu vejo muito isso? Pessoas que têm problemas significativos dentro do seu trabalho, né, que passaram por conflitos muito fortes lá dentro, Uhum. né, por traumas, por abusos, por né, ter que ser submisso de uma forma muito extrema. Né, isso pode ser no trabalho. Logicamente, quando a gente olha para esse trabalho, dificilmente ela não passou por isso na família, ela não teve sensações lá para trás, né? Mas e isso acaba limitando realmente a pessoa e fala, nossa, aquela velha frase que a gente acaba escutando toda semana, né? Nossa, sextou, não vejo a hora de não ir para o trabalho. Sim. Nossa, ainda bem que acabou o horário, né? Né? A gente tem ainda, né, grande parte da população que se sente assim para com o seu trabalho e às vezes nem sabe por quê, né? Nem tem uma ideia desse contexto, tá? Pessoal, então tá ficando entendível? Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Tem perguntas, né? Eu não vi aqui, fora os comentários anteriores, que alguém colocou algum tipo de procrastinação, de deixa para depois que tem feito no seu dia a dia, né? Coloca aí para a gente ir finalizando o nosso bate-papo de hoje. Aí, Fá, existem algumas coisas que chamam mais atenção. Quando você está deixando de cuidar, por exemplo, da sua saúde, quando você tem um certo risco significativo e mesmo assim você procrastina,
a melhora da sua conduta para com isso, dentro da biologia familiar, a gente pode olhar para algumas coisas. Toda vez que a sua vida é ameaçada por uma conduta dessa, a gente vai pensar, né, em lealdades a quem não teve oportunidade ou a quem, de repente, lhe foi tirada a vida precocemente. E você, por fazer parte desse sistema, dessa família, né, dessa energia que permeia a todos nós, acaba ficando ligado a isso. Então, você, por exemplo, pode ter sido uma mulher que, durante a sua gestação, a gestação sua dentro da barriga da sua mãe, tinha também um irmãozinho lá, uma irmãzinha, logo no começo do processo gestacional. E aí você não sabia disso. E de alguma forma, para você continuar na vida, esse irmãozinho, essa irmãzinha não pôde continuar. Uhum. E aí você nasceu sozinha, e não mais como gemelar, mas até então existia alguém com você. E aí a sensação é, quem sou eu para ter direito a uma vida se você, que era meu irmão, minha irmã, não está comigo? Quero só um pouquinho, Fá. Baixa um pouquinho para mim, por favor. Não tá. Então, quem... não, mas aí tira a minha atenção aqui, aí Tá. eu fico, Fá. Então, nesse momento, você pode ter uma ligação de estar procrastinando com coisas da sua vida por lealdades a quem não teve a mesma possibilidade de evoluir. Aí entra tanta procrastinação como sabotadores em relação a isso. Uhum. Isso pode estar acontecendo, por exemplo, se você ganha mais do que o seu pai, do que a sua mãe. Uhum. Quem sou eu para ter, né, mais acesso às coisas do que eles tiveram? Uhum. Então você pode, literalmente, de tempos em tempos, se boicotar, né, e não estar ligado a isso. Então tem situações que a gente tem que investigar que podem ter uma relação direta com esses nossos antepassados. Ou, por exemplo, quando você ou alguém da família teve muita vontade e desejo de punir o pai ou a mãe. Como é que eu vou punir um pai e uma mãe? Não progredindo na vida. Sendo infeliz, sendo não saudável, não sendo próspero. Isso demonstra, às vezes, uma vontade. Não é o punir pai e mãe de chicotear, da chinelada e algo nesse sentido. Mas é uma sensação de que, bem, se eu não for bem lá, eu estou, né, punindo ele. Porque o maior desejo de todos os pais é que os filhos sejam as melhores pessoas possíveis na vida, que tenham aquilo que eles sonham, que tenham o necessário para que eles vivam a vida de forma melhor possível. E quando você não está fazendo isso, de alguma forma você está punindo o pai e a mãe. Né? E aí é muito interessante que existem pontos, o pessoal que vai estar com a gente agora da 27ª turma da reprogramação biológica nesse final de semana vai aprender isso. Tem pontos específicos no nosso corpo que mostram essa memória, essa marca, né, de situações que ficaram, né, registradas e que você pode estar, né, com esse tipo de conduta, de situação ligada a você. E aí quando você vê, para que quanto mais eu fizer, quanto mais eu for para frente, né, menos eu mostro para ele que ele está errado. Que ele estava errado daquela maneira que ele fez, né? Isso quando é um pai e a mãe vivos ali, ou alguém que você teve um contato direto. Sim. Ou você também pode estar em lealdade. Então tem muita coisa que pode estar relacionado a esse deixa para depois. Deixa para depois. Qual é a sua? Eu não sei. A gente tem que parar de procrastinar. E buscar isso. E buscar ela. E fazer esse momento para entender. E aí quando você começa a fazer, e esse é o maior ganho, Fá. Quando você começa a fazer esse olhar para você, abre essa possibilidade, você fala, nossa, então agora eu posso fazer isso não só com essa minha dificuldade, com uma série de outras coisas. Talvez algumas delas você vai precisar de uma assistência profissional realmente, porque você ainda não conhece. Tem outras que você vai conseguir fazer sozinho. Sozinho. Uhum.
mas sem saber o que fazer, sem olhar para isso, vai ficar mais difícil. Ou você vai ter que ser autodidata, né? Que além de assistir às lives e buscar livros e buscar situações onde você possa encontrar situações, né, e explicações que caibam para você. Mas mesmo assim, você vai ter que uma hora parar e Uhum. pensar em Procurar, você. estudar, enfim. É, você tem que pensar em você, tem que falar, nossa, né? Como eu posso fazer isso? Se só pegar o livro se fosse o suficiente para você aprender, não tinha professor nenhum no mundo, Verdade. né? Que na verdade são pessoas que vão lá, pegaram, estudaram, colocaram em prática e perceberam que realmente está funcionando isso, ou aquilo que não sentiu funcionar, parte para outra modalidade, outra teoria, outro método, né? Uhum. E é assim que a gente vai crescendo nessa observação. Certo, Fá? Certíssimo. Ninguém tem pergunta, ninguém vai contar o que está Então, acontecendo aqui para nós. Eu tenho uma pergunta até que vocês tomam coragem, que me veio aqui pode, durante a live. pode falar. A gente lembra e ouve muito do jeitinho brasileiro, que é tipo, deixar para a última hora. Ah, Uhum. brasileiro deixa tudo para a última hora. Isso é o que será? Padrão cultural? O que você acha que Não, então, a gente já tem essa cultura de deixar tudo para a última hora mesmo? não, existe todos esses processos que a gente falou, né? Desde aquele que é um padrão, peraí que eu tentei abrir aqui minha caixinha de perguntas e abri um outro nome aqui. Daqui a pouco estou mandando mensagem pro João Não e era ele isso. não vai me responder. Ô, Fá, é lógico, né? Que se a gente pegar um exemplo básico, né? Que é a dedicação do brasileiro para estudo, né? Para se desenvolver isso, ele acaba ficando um pouco para trás, porque começou depois também. Certo, Tem uma claro. conduta, né, da experiência própria em relação a isso. E isso vai dificultar um pouco aquele primeiro tema que eu te falei, o que você sabe fazer. Uhum. Mas tudo isso está num caldeirão, né, que vai montar o seu algoritmo, que vai montar as suas conexões para poder fazer isso. Entendi. É muito mais fácil a gente se apegar a exemplos que fazem a gente ficar deitado do que exemplos que a gente É tem que muito mais fácil trabalhar. justificar que eu sou brasileira do que. Mas ao mesmo tempo, olha que legal, Fá. Eu não sei se essa frase é uma frase que justifica o povo brasileiro, não, porque ao mesmo tempo a gente se discuta bastante, né? Deus ajuda quem cedo madruga. O povo Sim. brasileiro é um povo trabalhador. Trabalhador. É um povo que está tentando lutar, mas aí nos seus métodos, nas suas maneiras. O que talvez eu acho que ficou mais para trás do povo brasileiro é a possibilidade assim de dele entender que eu posso conhecer mais para fazer melhor. Eu posso ir atrás de mais conhecimento para ter mais resultado. E aí existia uma certa teimosia que talvez vinha com medo, não uma teimosia inteligente. Aquela Uhum. assim, eu sou dono de uma terra, né? A gente está numa região muito de agricultura. Então se eu for lá e, sei lá, e chamar alguém para ver minhas terras, alguém pode querer passar a perna em mim, entendeu? Porque aí sim vem os medos que acabam limitando você de aproveitar essa soma. Porque quantas grileiros de terra não aconteceram, quantas Sim. mortes por causa de terra não aconteceram. Então, nós temos lembranças e memórias antigas que limitam a gente de fazer isso. Mas, de forma geral, não sei se isso vai representar o brasileiro no sentido só de deixar para a última hora depois. Eu não posso te falar. Lógico que o efeito cultural vai estar presente, né? Mas eu acho que vem, né, ainda dessa precocidade nossa de aprender a utilizar tudo que está à disposição para a gente de uma forma mais segura, né? Nós estamos há pouco tempo com uma legislação que te garante uma segurança para alguma coisa, né? Sim, 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 Então sim. isso, É uma possível a- a- explicação. as aulas, cheguei no trabalho. E agora não entendi aqui. Não, acabou de chegar agora, né, Maurício? Beleza? Não, seja bem-vindo. Depois você pega a live inteira aqui com a gente. Deixa eu ler aqui, ó. Então vamos lá. Aqui perguntaram sobre procrastinação na atividade física. Uhum. Pô, pega seu tênis, pega sua blusa, pega suas coisas todas. Já saiba o que você vai fazer exatamente antes de começar. Deixa do lado da sua cama e vai.
Para Nem você pensa, fazer vai. isso. Eu gosto muito de falar para as mulheres, né? E quem fez essa pergunta foi uma mulher. Pelo amor de Deus, prova a sua roupa de academia antes de ir para academia. Sim. Faça as posições que você vai fazer na academia, na sua casa com a roupa que você vai na academia. Porque se você tiver lá com aquele famoso colã, aquele famoso leg, com as pernas abrindo e fechando, ou com um bumbum para cima, e se sentindo incomodada, porque você acha que está exposta na hora de estar fazendo Você vai parar de exercício, fazer. você vai parar de fazer exercício e você vai falar que é por causa, não, porque é muito pesado, eu não dou conta. Não, né? Você vai estar lá fugindo de algumas coisas nesse sentido. Então, pelo amor de Deus, não me coloque roupas que você vai se sentir desconfortável. A não ser que você seja, né, vamos assim, tranquilo em relação a isso. Aqui colocaram, ó, eu procrastino em contar a minha história. Eu acho que deve ser tipo usar da minha história para algo. Eu não entendi exatamente qual é o contexto aqui disso. Depois aqui, arrumar um espaço no meu quarto. Tipo, para guardar o quê, né? Tipo eu para arrumar meu guarda-roupa, procrastino. Acho que Sim. outras coisas são mais importantes. Então, é isso que eu tô falando assim. Tem coisas, Fá, que tá tudo bem, porque, o quanto que isso Não limita, está né? impactando na minha vida, não. Atrapalha, né, a sua vida de forma significativa. Então, aqui já teve uma colocação, ó, bem importante. Ó, eu preciso de ajuda, eu tenho uma faculdade de graduação, tenho medo de trabalhar na área. Parece que eu tenho um pavor, né? Pavor de grito. Eu não sei qual é a área que a pessoa trabalha, Uhum. né? Isso me atrapalha muito, né? Então você vê, ó, aí é aquela versão de eu tenho que fugir daquilo que me dá medo, eu tenho que Certo? fugir daquilo que é um trauma significativo. Então, eu tenho um motivo, de alguma forma, para procrastinar ou para não fazer. Aí já nem é quase procrastinação. É não Procrastinação é quando você fazer. não tem. É não fazer sem um motivo claro e evidente, né? Ali não, ali eu tenho um medo, posso falar que talvez seja uma fobia, né? Seja algo nesse sentido, mas que me limita. A procrastinação, você pode até ter isso, mas ele é meio obscuro. É, Você não sabe. você nem sabe por quê, você só vai deixando, né? É, você não sabe ainda, né, o que está acontecendo com você, então isso fica mais, né, escondido, vamos dizer assim. Aí quando você presta atenção, aí você vê esse entendimento, fala, nossa, é verdade, ó, então eu estou incomodado porque isso está me acontecendo, me gera um medo, me gera isso, mas não era uma coisa muito clara para mim. Uhum. Aqui não, aqui provavelmente a pessoa, né, tem aí, é igual eu falei, né, a pessoa está lá com um pânico de falar em público, um dos medos mais comuns que a gente já, né, tem em relação a números, a estatística, Tem e uma não está live fazendo. sobre isso até, né? Sobre isso. É, e não está fazendo o seu trabalho por causa disso, e não porque não quer fazer, não sabe fazer, não, algo disso. Aí está na hora de você olhar para esse medo, para esse trauma de falar em público, para que você se libere, né, para conseguir botar em prática aquilo que é o seu melhor. Certo, Fá? Certíssimo, adorei esse tema. Olha que legal. Não vamos nos policiar e não procrastinar. Vamos tentar entender o que está por trás aí. Então, olha que legal, né? Agora que você que já estava aqui, que a galera que está aqui acompanhando a gente, já começou a abrir na cabeça as possibilidades em relação a isso, veja que tá tudo bem, é uma sensação que envolve muitas coisas, desde Uhum. instintos primitivos nossos, né? Até aprendizados que estão aí no nosso dia a dia, desde criança, ali, o que você passou. Então, talvez quando você olha um pouco para isso de uma forma diferente, né, você vai começar a ter também entendimentos e minimizar essas sensações. E aí conseguir dar o seu primeiro passinho, né? Se for mais devagar, tá tudo bem. É o seu Claro. jeito, é a sua maneira. Se for, é, é, se for mais complicado, ó, vamos ler aqui, ó. Eu tenho a resposta para mim. Estou assistindo a live. Assim, eu amo a faculdade que eu fiz, mas parece que eu tenho um medo, sei lá. Em relação a. Peraí, deixa eu só abrir aqui de novo, que aí eu vou ver aqui a questão certinho. Em relação
aos medos que minha mãe dava. Não, em relação aos gritos, que minha mãe gritava muito, muito grito, me apavora. Mas assim, eu só não entendi se está relacionado a você ir para a faculdade ou algo na faculdade que se assemelha a esses gritos. Só não consegui entender isso, tá bom? Você que está me escrevendo aqui, não vou falar seu nome porque não sei se está autorizada a fazer isso, mas de qualquer maneira, né, me parece muito mais uma questão de traumas mesmo, né, de Uhum. medos que foram acontecendo por vivências suas, Do do que que diretamente procrastinação. um modelo de procrastinação. Agora, ajuda você a não fazer as coisas. Ajuda você a não conseguir colocar em prática de qualquer maneira. E aí, o nome que se dá para isso, Não importa. né, é só um conjunto de protocolos para ver que isso está ligado mais aquilo, isso está ligado. E no final das contas, é tudo a mesma coisa, né? Vamos dizer assim. No final das Dá para contas, você não fez, melhorar. né? Não cumpriu. É, você não faz, não cumpriu, você não consegue né, abrir a porta, né, porque você acha que tem a borboleta lá fora. Então, tem sempre alguma coisa nesse sentido. Fá, legal, terça-feira. Aí, tá Provavelmente bom. vou te dar uma notícia boa e outra não tão boa assim. Ao vivaço, assim, para não fazer cara de Ao nada. vivaço. Provavelmente na semana que vem também teremos dia alternado. É até bom que a gente faz um teste aqui para ver com que Sim, pedir que o legal, pessoal, vamos. né? De repente o Conversa Plena de quarta-feira passa a ser numa terça-feira, numa quinta-feira, num sábado, num domingo. Né? Tô brincando. Não, mas eu tenho, né, 2 semanas aí, a gente está em movimentos fortes em relação ao curso de programação biológica, então a gente tem Uhum. algumas atividades a fazer, mas eu coloco vocês à parte e o que eu posso falar para vocês é que vai ter algo Vai ter. para que vocês fiquem com a gente aqui, né, Não pode nesse ser terça, momento. quarta, né? Quinta. Não, a gente faz em forma de vídeo, para você que está recebendo. Se você gostaria de receber alguns textos, alguns vídeos especificamente que a gente manda para o pessoal no WhatsApp, né, Uhum. Fá? Né? E toda semana a gente tem mantido um pessoal em contato. Manda aqui no Pleno, manda para mim, Isso, que a gente fala que vai. gostaria de receber. A gente coloca na É, lista de transmissão aí. às vezes vai um áudio diferenciado, Uhum. né? Às vezes vai algum texto mais atualizado que eu fiz atualmente, né? Em relação a algum entendimento que veio, que de repente sirva para você, né? Então a gente tem colocado as pessoas que estão participando nesse movimento de consciência aqui da Plena sempre ali ligadinhos e mandando algo que possa ajudar e se colocando à disposição para você fazer o seu movimento. Aí. Fá, Lembrando que sexta-feira ainda estamos sexta-feira. aí? Isso. Nós temos um horário que acabou de abrir aqui antes da live. Uma paciente desmarcou por essas Sim. circunstâncias atuais relacionadas a vírus mundiais. Não Então, tem ela com jeito. certeza não virá, né? Já é Sim, fato. Então, nós temos um horário. Se de repente tem alguém aqui na live ou você lembra aí de alguém, é uma sim. oportunidade para a próxima sexta-feira já. E é até legal que a gente fale isso para as pessoas, né? As pessoas têm sido bastante responsáveis para que a gente possa Uhum. continuar fazendo os trabalhos de uma forma tranquila. Então, quando alguém lá positiva, mesmo não tendo sintomas, né? A Certo. pessoa É o avisa, caso dessa aí, pessoa, ela nem sim. tá positiva, mas mora com alguém que está, então não vem, né? Isso. Então a gente está, né, fazendo essa organização, né, para que tudo continue andando, né, Uhum. até que essa lavagem, que não é só de mão, que também molha muito da sua cabeça, diminua um pouco e a gente entenda que tem muito mais envolvido do que um simples. Micro-organismo. Nem isso, né? Porque acho que nem isso é considerado, porque não é considerado nem um ser vivo. Não. Então, É um micro-organismo, realmente. vamos dizer assim, para que isso dê, né, um pouco mais de tranquilidade, somado às nossas capacidades de inteligência, de entendimento para tudo isso. Fá, uma boa Aí. semana para você, até Obrigada, igualmente. sexta-feira. Boa noite. Ótima aula amanhã para ti. Legal. Amanhã estava aqui, o Otávio, eu vi ele entrando aqui, não sei se ele já saiu, mas ele estava aqui com a gente. E amanhã vamos estar falando lá com o pessoal do RCV, Reabilitação Cardiovascular. Uma aula bem Legal. legal sobre emoção e o seu coração. Ó, até rimou. Super bacana, hein? Tchau, Boa querida. noite. Até mais. Um Mais. abraço a todos aí.